Olá, meu nome é Camila Menezes, eu sou estudante de Engenharia Civil e hoje irei apresentar o estudo sobre a inspeção predial em empreendimentos rurais, aplicabilidade da NBR 16.747. Essa pesquisa foi produzida por Camila Menezes, Marcos Ramos, Thiago Bortoni e Raquel Martini, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Os empreendimentos rurais são organizações orientadas à exploração extrativa, agrícola ou agroindustrial, para fins de beneficiamento social. As construções rurais relacionadas às unidades de produção desses empreendimentos são de grande relevância e devem atender às legislações vigentes, oferecendo então condições de salubridade aos colaboradores e usuários, permitindo assim a eficiência das atividades produtivas. A inspeção predial auxilia, então, na preservação do imóvel e está associada ao melhor desempenho da edificação, procurando identificar possíveis anomalias e falhas construtivas nos sistemas constituintes. Nessa pesquisa, é abordada a metodologia da recente ABNT NBR 16.747, de 2020, analisando sua abrangência quanto à tipologia dos imóveis de empreendimentos rurais, exibindo algumas recomendações para melhor adaptação do checklist convencional utilizado nas inspeções prediais, buscando uma melhor representação da edificação rural inspecionada quanto à sua finalidade e uso. A ABNT-NBR 16.747 de 2020 é a norma técnica que traz as diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento das inspeções prediais. Ela foi elaborada pela Comissão de Estudo de Inspeção Predial e publicada no dia 21 de maio de 2020. A inspeção sensorial trata-se, então, do método de avaliação utilizado, que consiste na observação das partes constituintes da edificação, buscando levantar e interpretar o estado de conservação e as manifestações características presentes. O exercício da verificação predial objetiva assessorar na gestão das edificações, onde é realizada uma análise sensorial das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade, observando a presença de problemas e agentes de degradação que acarretam a redução do desempenho do imóvel. De acordo com a NBR 16.747, são apresentadas as seguintes etapas para as inspeções prediais: levantamento de dados e documentação, verificação dos dados e documentação disponibilizada, anamnese, vistoria sensorial do imóvel e das instalações, análise e classificação das anomalias levantadas, instrução quanto às ações de reparação, organização das ações de manutenção e reparo em patamares de urgência, considerando o nível de prioridade das intervenções, avaliação da manutenção, avaliação de uso da edificação, elaboração e emissão do laudo técnico. Segundo o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o checklist de verificação deve abranger os sistemas, subsistemas, equipamentos e componentes construtivos a serem vistoriados, sendo apropriada a complexidade do imóvel. Portanto, o checklist trata-se de um aparato que deve ser empregado nas vistorias, visando a manutenção de desempenho desses empreendimentos rurais, onde verifica-se os elementos que serão vistoriados, considerando o estado de preservação dos componentes. Na vistoria, recomenda-se que sejam avaliados os elementos estruturais, fundação, vedação, revestimentos internos e externos, as esquadrias, sistemas de impermeabilização, instalação hidrossanitária, instalação elétrica, cobertura, sistema de combate a incêndio, SPDA, entre outros. Ao se inspecionar as edificações de áreas rurais, o profissional pode se deparar com realidades distintas do meio urbano, além da infraestrutura precária, ineficiência dos processos e, em alguns casos, escassez de recursos básicos que são previstos por lei para a população. Como proposta de integração de checklists, normalmente encontrados na literatura, são recomendados alguns itens de verificação de estruturas que integram alguns empreendimentos rurais que serão apresentados a seguir. Como item essencial do checklist proposto para empreendimentos rurais, devem ser analisados os sistemas de captação de água, onde verifica-se então as condições de uso e potabilidade de água, conforme a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011, que apresenta então os procedimentos de controle e gestão de qualidade da água para o consumo, padronizando então o nível de potabilidade
onde emprega-se o recurso como solução alternativa para o abastecimento de água. Então, no quadro, nós temos, então, a verificação do estado de conservação das estruturas, dispositivos de captação, conservação das bombas e sistema de bombeamento reserva, classificando em regular e irregular. O saneamento básico promove a prevenção de doenças e de proteção à saúde populacional, sendo constitucionalmente integrado ao campo da saúde e, consequentemente, ao âmbito da política social. Observamos que, mesmo com o histórico de políticas e medidas voltadas ao desenvolvimento do saneamento básico no meio rural, muitas propriedades ainda não possuem um sistema eficiente. Em alguns casos, despejam os efluentes em locais indevidos, comprometendo então mananciais superficiais e subterrâneos. Em áreas rurais, a técnica utilizada para a disposição do esgoto doméstico é a fossa séptica, que são unidades que tratam o esgoto doméstico. Porém, não é uma opção adequada, tendo eficiência baixa e limitada. Os itens mínimos que recomendamos para a análise do sistema de esgotamento sanitário nos empreendimentos rurais estão descritos a seguir. Então, a verificação da caixa de gordura, tubulações de saída e chegada, a conservação e estanquidade dessa fossa, estrutura do sumidouro, estado de conservação da vala de infiltração, não conformidades em relação a despejos influentes e estado de conservação das tubulações. Alguns empreendimentos têm como atividade a criação de animais, que demandam uma infraestrutura que favoreça o bem-estar dos animais durante a criação, funcionalidade e versatilidade na limpeza e conservação, além de proporcionar ao criador melhores índices de produtividade. As inspeções desses locais devem averiguar a conservação dos elementos estruturais, peças da cobertura, estanquidade do local e as manifestações patológicas presentes, conforme o quadro, onde nós temos então a condição dos pilares estruturais, vigas aparentes, da laje de cobertura, se houver, estado de conservação geral desses elementos, as peças da cobertura, estrutura e telhado, sistema de climatização, se houver, e estanquidade do local. Os postos de abastecimento armazenam líquidos inflamáveis que podem acarretar grandes riscos à saúde dos usuários, ao meio ambiente e toda a comunidade em seu entorno. O vazamento destes tanques onde se armazenam os combustíveis pode provocar, então, a contaminação dos solos e fontes de água, contribuindo para o risco iminente de explosões e incêndio. Por esse motivo, neste tipo de edificação, devemos avaliar com cautela o estado de preservação da edificação para que se evite qualquer exposição ao calor ou chamas, verificando também as condições das instalações elétricas conforme o quadro apresentado. Então, é observada a cobertura, a presença de vazamentos, o odor característico do líquido, que vai indicar algum vazamento na área, sistema de combate a incêndio, disposição da fiação, quadro de energia, classificando em regular, irregular ou se não se aplica. Conclusão. O estudo da norma NBR 16.747/2020 torna-se relevante frente à padronização do processo de inspeção predial. A norma apresenta diretrizes, conceitos básicos e metodologia que deve ser empregue para que ocorra uma avaliação precisa e de qualidade. As etapas da inspeção apresentadas pela norma buscam então auxiliar no diagnóstico assertivo das manifestações patológicas, orientando quanto às ações de uso e manutenção, proporcionando a preservação das edificações e desempenho eficaz ao longo da sua vida útil. Os itens de verificação sugeridos neste estudo se mostraram então satisfatórios para a finalidade, o que então facilita no processo de vistoria do empreendimento inspecionado. Como propósito para futuras pesquisas, temos então a inspeção de imóveis rurais de caráter habitacional, onde será aplicada a metodologia apresentada pela NBR 16.747, buscando levar informações técnicas quanto ao uso e manutenção das edificações a famílias que não têm ciência da importância e da orientação técnica nessa construção civil, ou não possuem recursos disponíveis para a contratação desses serviços. Agradecimento ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais pelo apoio direto e também ao LAR, Laboratório de Avaliação e Reabilitação de Ambiente Construído do Cefet-MG, pelo apoio durante o desenvolvimento do estudo. Referências e obrigado.